Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Renato Baggio. Estamos aqui para dizer para você o que cai na prova. Nossa segunda temporada do Inglês que Cai na Prova. Eu estou muito feliz da continuidade desse trabalho. Quanto mais vocês ajudarem a divulgar, enfim, mais a gente vai poder estar aqui. Porque a finalidade é essa mesmo, né? Se a gente não alcança um número grande de pessoas, não há propósito nesse trabalho. E hoje eu trouxe uma questão para vocês da famosa Fundação Carlos Chagas. Tenho recebido alguns pedidos e alguns pedidos bem difíceis, tá? Eu recebi um pedido ultimamente agora de uma banca chamada Banca Águia. Eu ainda não achei questões de inglês dessa banca, tá? Então, quando você às vezes faz um pedido, se você puder passar algum link, alguma coisa para ajudar, é bacana também, tá bom? Me ajuda a poupar trabalho aí, porque a correria tá grande e eu tô a fim de atender a todos os pedidos, tá bom? Hoje temos uma banca que é parâmetro para tudo, né? Porque as provas de inglês da Fundação Carlos Chagas são bastante pesadas. E dá uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui uma prova de nível de ensino médio, tá bom? Área de atuação jurídica, ali pro TRE, né? E técnico judiciário é o cargo dessa provinha aqui. Na verdade, eu trouxe um trecho dela para você. Olha que bacana. Em inglês, atenção às questões de número 16 a 20, baseiam-se no texto abaixo. Texto sempre. A Fundação não tem dó. Ah, mas é nível médio. A Fundação não tem dó com textos autênticos, com vocabulário rebuscado. É sempre assim, tá bom? Então você não pode achar que para uma prova de nível médio os caras pegam leve. Acabou a época em que o inglês vinha leve em prova de concurso público. Aliás, isso vale desde vestibular até concursos de nível médio e ensino superior, tá bom? O inglês veio para ficar. Ainda bem, e veio forte. Não dá para dizer, eu falo inglês. Se não se preparar, não dá conta da prova. Leia comigo aqui o que a gente tem para a gente resolver hoje. Olha que bacana, a gente vai na nossa pegada, que por enquanto eu acredito que está funcionando. A gente faz uma leitura prévia, a gente vê o que a questão está querendo e a gente traduz sem ser ao pé da letra. A tradução tem que ser contextualizada, tá bom? E quem acompanha o nosso programa aqui faz tempo já sabe o porquê. Dá uma olhadinha comigo então. Vamos ler? Olha lá que bacana. Deixa eu até deixar minha água preparada aqui do lado, que eu vou precisar dela. Ó, technology and legal pressure have changed the spammers' terms of trade. They long relied on sending more emails from more computers, knowing that some will get through. But it is hard to send 100 million emails without someone noticing. In 2008, researchers from the University of California at Berkeley and San Diego posed as spammers, infiltrated a botnet and measured its success rate. The investigation confirmed only 28 sales on 350 million emails messages sent, a conversion rate under 0.00001%. Since then, the numbers have got worse. Olha que bacana, lindo, adoro esse inglês aqui, né? Have got ou have gotten worse, lindo demais. E ele está dizendo mais ou menos o seguinte, tá? Vamos ler esse primeiro trecho para nós, ó. Bom, technology and legal pressure, a tecnologia e a pressão legal, a pressão dos órgãos legais mudaram, tá? Agora, olha essa tradução aqui, tá bom? O que são os spammers? Spammers vem da palavra spam, que são aquelas pessoas que te mandam o spam, né? Ninguém gosta de receber spam, que geralmente vem na forma assim de um anúncio, alguma coisa para você clicar, né? Então o que acontece? Ninguém gosta. Spammers são as pessoas que mandam os spams, tá bom? Os spams. Tudo bem? Então o que acontece? E aí ele fala de terms of trade. Peraí, trade não é negócio, negociação? É, tá? Comércio também pode ser trade. Os termos de negociação, na verdade, está dizendo assim mais ou menos o seguinte, é por isso que eu falo para a gente não traduzir ao pé da letra. A ideia dessa frase é dizer o seguinte, que a tecnologia e pressão legal, pressão dos órgãos jurídicos, mudaram, né? Que regulamentam, claro, as ações de tecnologia, mudaram o quê? As maneiras de agir dos spammers. É nesse sentido que eles estão falando, tá bom? Terms of trade não são os termos do negócio, é a maneira como eles agem. É nesse sentido, porque eles foram forçados a mudar, uma vez que cada vez mais vem havendo mais regulamentação das coisas na internet. Ele continua dizendo assim, ó. Eles quem? Os spammers, tudo bem? Sempre importante você perceber de quem o pronome está falando. Essa é a importância deles no texto em inglês, tá? They long relied on sending more emails. Eles sempre se pautaram, né? Long relied, acho que nesse sentido a melhor tradução. Se pautaram em mandar mais e-mails de mais computadores, ou seja, a maneira como eles agiram, certo? Sabendo que alguns irão passar, né? Alguns e-mails desses vão passar. Mas é difícil de mandar 100 milhões de e-mails sem alguém notar. Em 2008, os pesquisadores dessa instituição aqui, de Berkeley e de San Diego,
Eles posed as spammers, eles fingiram ser uns spammers, eles agiram como tal, é nesse sentido, tá? E infiltraram um robô. Sabe quando a gente fala de robozinho da internet que manda mensagem automática, tudo, a gente chama tudo de robô mesmo, na linguagem, vamos dizer, da tecnologia, tá? Mesmo do marketing digital, né? A gente chama de robô. Cria um robô para responder as suas mensagens de e-mail, por exemplo, tá? Então é isso que ele está falando aqui, ó. E mediram, eles criaram um robozinho e mediram o sucesso dele, né? O seu sucesso, a sua taxa de sucesso, a taxa de sucesso com relação aos e-mails mandados. A investigação confirmou que somente 28 vendas ocorreram em 350 milhões de mensagens de e-mail enviadas. Uma conversão, né, uma taxa de conversão abaixo dessa porcentagem aqui, gente. Puxa vida, quase nada. Desde então, os números ficaram piores. Ô louco, olha o que ele diz aqui, ó. But spammers are a creative bunch. E aí vem um espaço para a gente completar. Tá? Ele fala assim, ó, vamos ver que palavra no português viria na nossa mente. Primeiro vamos ler em inglês, tá bom? But spammers are a creative bunch. Espaço of tricking consumers into a purchase. They are stealing their money directly. Links used to direct the gullible to a site selling counterfeits. Now they install Trojan software that ransacks hard drives for bank details and the like. Spammers also have become more sophisticated about exploiting trust. In few places, it is granted more readily than on social networking sites. Twitter, a forum for short, Telegram-like messages, estimates that only 1% of its traffic is spam. Ou seja, o que ele está dizendo? Mas os spammers são uma galera criativa, né? Um bando criativo. Aí, ó, espaço tricking, enganar os consumidores para uma compra, eles estão roubando o seu dinheiro diretamente. O que faria sentido aqui, gente? O que faria sentido para completar essa frase? Ó, ele está dizendo, enganar os consumidores para uma compra, vírgula, eles estão roubando o dinheiro deles diretamente. Você concorda que isso aqui vem em contraposição ao que veio antes? Vem em contraposição. A palavra que me vem à mente agora, vê se é essa que veio à mente para você também. É como se eu dissesse assim, ó, ao invés de enganar os consumidores para uma compra, eles estão roubando o seu dinheiro diretamente. Faz sentido, não faz? Olha o que ele diz. E essa é a melhor maneira, gente, de você resolver esse tipo de questão, tá? Você tentar ver que palavra se encaixa ali. É claro que uma vez que a gente chegue lá nas alternativas, veja aqui, ó, você tem uma série de opções para você também encaixar lá no espaço e ver qual delas completa, tá? Então esse tipo de questão que eu trouxe para você da fundação, é assim que se resolve, jogando todas as alternativas na frase e tentando daí ver qual fica melhor naquele contexto. Não tem outro jeito, tá bom? Então vamos lá. Aí ele diz assim, ó, links usados para direcionar os crédulos é quem acredita que aquele link é verdadeiro, tá? Para um site vendendo falsificações. Counterfeits são falsificações. Agora, eles instalam um Trojan, um software de Trojan, que a gente chama de cavalo de Troia, que ransacks, que saqueia os discos rígidos para detalhes de banco e coisas do tipo. And the like significa coisas do tipo, ou seja, seus dados pessoais, tá bom? Aí ele diz assim, ó, os spammers também se tornaram mais sofisticados. Ó, isso aqui é um tempo verbal chamado present perfect, em que a gente não traduz ao pé da letra. Esse have não é o verbo ter, tudo bem? Então eu traduzo como mesmo, tio Rê? Vamos ver? Ó, os spammers também se tornaram mais sofisticados em explorar a confiança. Em alguns lugares, in few places, em poucos lugares, it is granted more readily than on social networking sites. Quer dizer, ele is granted, ele é concebido mais rapidamente do que em sites de rede social. Twitter, um fórum para, que significa, né, mensagens do tipo telegrama. É isso que significa Twitter, né? Estima que somente 1% do seu tráfego é de spam. Será mesmo? Olha o que ele diz. But researchers from the University of California at Berkeley and the University of Illinois at Champaign-Urbana show that 8% of links published were shady, with espaço of them leading to scams and the rest to Trojans. Links in the Twitter messages they found are over 20 times more likely to get clicked than those in email spam. Caramba, hein? Então já tem uma pesquisa que contradiz esse tipo de coisa, tá percebendo? Tem uma pesquisazinha que diz o seguinte, ó. Mas os pesquisadores dessa instituição, lá em Berkeley, e da Universidade de Illinois, né,
at Campaign Urbana, nesse lugar, mostram que 8% dos links publicados eram shady. Shady vem da palavra shade. Olha como você pode deduzir vocabulário, tá? Vamos escrever bonitão aqui para você. O que é shade? Poxa, shade é sombra. Aí eu pego e faço o que com a palavra? Ao colocar aquele Y ali, ó, eu estou adjetivando ela. Eu estou transformando a palavra sombra em algo adjetivado. Sombrio, pode ser. Sombrio, no contexto do texto, o que que é? Bom, se ele está falando que as publicações de links são shades, não é no sentido de sombrio, de amedrontador, mas no sentido de suspeito. Essa é a melhor tradução. As publicações são suspeitas. Você fica meio desconfiado, certo? Com espaço delas, peraí, vamos ver qual pode ser a alternativa. Com muitas delas, a maior parte, menos, pouco, enfim. Olha só, a melhor ideia aqui é a gente colocar essas opções ali, tá? O much geralmente vem seguido de palavra no singular. Então, quando eu volto aqui, ó, much of them, estou usando um pronome no plural. Pode ser que não seja não, tá? Então, vamos ver. Most of them, com a maioria delas, levando a esquemas e o resto para cavalos de Troia. Faz sentido, né? Faz sentido aqui que seja a maior parte delas, inclusive dentro do contexto do texto. Ele diz assim, ó, links em mensagens de Twitter, eles descobriram, são mais de 20 vezes mais propensos a serem clicados do que aqueles com um e-mail, né? Como spam de e-mail. Gente, de novo eu vou comentar porque isso é importante demais, tá? Quantas vezes eu tenho dito para você, para de achar que like é só o verbo gostar. Sim, ele é o verbo gostar que a gente aprendeu lá com a curtidinha da rede social, certo? Mas não significa só isso. Aliás, o uso menor dele é como o verbo gostar. A palavra like, na verdade, ela pode também ser o quê? Ela pode ser a palavra como, num sentido comparativo. E ela gera a palavra likely, que é a palavra propenso a ou provável. Tudo bem? Provável. Tá certo? E aí vai gerando outras palavras como unlikely, com prefixo de negação, que é improvável, ou likelihood, que significa propensão. Daí o substantivo a palavra. Caraca, quanta coisa! E aí agora a gente pode ir para as nossas questões. A alternativa que preenche corretamente a lacuna 1. Bom, nós vimos durante a nossa leitura do texto que a melhor seria o quê? Uma expressão do tipo ao invés de. Tá bom? E ao invés de, aqui nas nossas opções, because significa por quê. In spite significa apesar de, in spite of. É que o of já está aqui na frase, ó. Tá vendo? Só para confundir, né, Fundação Carlos Chagas? Ó, então tá, in spite of é apesar de. Apesar de não é a mesma coisa que ao invés de. Tudo bem? Ao invés de dá uma ideia de contrariedade total. Diferente de contraposição como entretanto, porém, todavia. Então cuidado com isso porque você pode cair nessa, tá? Olha aqui, ó. In need, que tem a ver com necessidade, in need of, com a necessidade de, em vista de, realmente está aqui, ó. Está aqui a tradução literal daquilo que a gente busca. Instead of significa ao invés de. Essa é a alternativa correta. E aí você vai me falar, poxa, mas eu tenho que dominar vocabulário? Pois é. Parte do nosso estudo tem a ver com isso. Na aquisição de qualquer língua, a gente tem que dominar um pouco do vocabulário, certo? Então dá uma olhadinha agora aqui na número 18. A alternativa que preenche corretamente a segunda lacuna. Bom, a gente viu que fica melhor na frase aqui, ó, voltando um pouquinho, dizendo o seguinte, né? A pesquisa mostrou que 8% dos links publicados eram suspeitos, com a maior parte deles, superlativo, a ideia de superlativo, de superioridade, a gente vai usar a expressãozinha cadê? Most, como a gente havia previsto anteriormente. Tá certo? Tá bom? Então, gente, é isso. Aqui a gente tem, então, a Fundação trabalhando principalmente com dedução de palavras que completam o contexto da frase, daí a importância de entender todo o contexto para saber o que está acontecendo. É um tipo de questão muito cobrada em exame internacional também, porque exige muito conhecimento. Você tem que ter um conhecimento léxico, um vocabulário apurado, e você tem que entender o contexto da frase e, portanto, entender o texto, tá bom? Nível de exigência bem alto aqui, tá certo? Mas, quanto mais você pratica, mais você domina, tá certo? Ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo programa do Inglês que Cai na Prova. E eu sei que algumas coisas a gente repete aqui muito, esse é o objetivo, de tanto repetir, você só de assistir já está aprendendo um monte. I see you, bye!